A paz do Senhor Jesus, crianças. Tia Vanderleia hoje trouxe uma linda história, a verdadeira Páscoa, a Páscoa do povo de Deus. Crianças, o povo de Deus, diz a Bíblia no livro de Êxodo, que eles estavam escravos de Faraó, lá no Egito. Mas o que é escravo? Escravo é quando você trabalha e não recebe nada. E eles ainda apanhavam. E Faraó tinha medo porque o povo de Deus estava crescendo demais. E ele achava que eles iam ficar inimigos de Faraó. E eles iam se aliar aos inimigos do Faraó para poder guerrear contra ele. Então ele mandava que aumentasse o serviço. Mas quanto mais ele batia, quanto mais ele aumentava o serviço, mais o povo de Deus prosperava e aumentava. Mas continuava escravo no Egito. Mas o povo de Deus, eles oravam. E eles clamaram ao Deus de Israel. E aí, esse faraó ficou mais irritado ainda. Mas Deus, que ama o seu povo, que ama a sua criação, ele mandou um libertador. Porque o coração do faraó estava assim, todo endurecido, como pedra. Mas Deus mandou o libertador, que foi Moisés. Moisés foi enviado por Deus para ir lá e falar para Faraó, para libertar o povo dele. E ele falava assim: liberta meu povo, assim diz o Senhor. E Faraó dizia assim: não vou libertar o povo. E mandava escravizar ainda mais o povo. Mas Deus começou a enviar pragas para poder maltratar Faraó, para ver se ele resolvia libertar o povo. E mandou as pragas para maltratar, para poder castigar Faraó. A primeira praga, crianças, foi, o rio Nilo se transformou em sangue. Toda a água do Egito ficou em sangue. Até os vasos, as botijas, as vasilhas de cerâmica, todas elas ficaram sangue. A água toda. Mas será que Faraó amoleceu o coração? Nananina, não. E Deus enviou a segunda praga no Egito. A segunda praga, crianças, foi a invasão das rãs. Começou a sair rã de tudo quanto era lado, do rio, dos riachos. E aí as rãs invadiam as casas e elas ficavam assim, uepa, 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 uepa. E elas andavam em cima das cadeiras, e andavam em cima das camas, e andavam em cima de tudo quanto era lugar. Elas invadiram. E a Bíblia diz também, crianças, que quando as rãs estavam lá, que eles tiveram que juntar as rãs, tinha um monte de rã. Uepa, ai, que nojo, eca. Já pensou, rãs? Mas o faraó não amoleceu o coração. E aí, Deus teve que mandar a terceira praga. Vamos ver qual foi? Piolhos! Ai, piolho da coceira, só de pensar. Até o faraó pegou piolho. Imagina? Mas ele amoleceu o coração? Nem com piolho na cabeça, naquela perucona dele. Não amoleceu. Não deixou o povo ir. E Deus mandou a quarta praga, que foi a invasão de moscas. Muita mosca saindo de dentro das panelas, de dentro das vasilhas, de dentro de tudo quanto era lugar. Moscas, muitas moscas. E ele amoleceu o coração? Não amoleceu. E aí, Deus mandou a quinta praga. A morte dos animais. Começou a dar muita doença nos animais. Mas os animais dos hebreus, não aconteceu nada com eles não. Deus protegeu. Mas os animais do povo do Egito, morreu. E aí, o faraó, mesmo assim, não amoleceu o coração. E Deus mandou a sexta praga. Crianças, começou a aparecer úlceras pelo corpo todo, muitos machucados em todo mundo, até no faraó aqui, E ele não amoleceu o coração. Mesmo assim, ele ficou endurecido, não deixou o povo ir. E Deus mandou a sétima praga, que foi chuva de
pedra e chovia faíscas de fogo entre as pedras. E aí essas pedras matou os animais que estavam no campo. Algumas pessoas não acreditaram que Deus estava falando e continuaram lá cuidando dos animais. As pedras vieram e matou todo mundo também. E a vegetação, as flores, tudo, as árvores, todas elas ficaram embaixo de pedra. Algumas só que ficaram mais, que sobreviveram. Mas aí Deus teve que mandar a 8ª praga. Por quê? Faraó não amoleceu o seu coração. Vamos ver qual foi a 8ª? Gafanhotos! Muitos gafanhotos, nuvens de gafanhotos invadiram o Egito. E aí todo o povo hebreu ficou protegido. Mas a lavoura que ainda sobrou, algumas coisas, algumas árvores, flores assim, que sobraram daquela chuva de pedra, ainda foram comidos pelos gafanhotos. Tudo ficou infestado de gafanhoto. Ai, que medo! Eu tenho medo de gafanhoto, você tem? Mas mesmo assim, Faraó não voltou atrás. Ele não deixou o povo ir. E aí Deus teve que mandar a 9ª praga, que foi escuridão. Ficou tudo escuro. Fecha o olho aí. Eu não tô vendo nada, você tá vendo? Imagina, foram 3 dias de escuridão. Mas será que Faraó deixou o povo ir? Vamos ver? Não, crianças, ele continuou com aquela cara dele. E o povo continuou, escravo de Faraó. Então, Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e fala para o Faraó que então eu vou mandar a 10ª praga. A 10ª praga vai ser a morte dos primogênitos. A morte de todo filho mais velho de cada família, inclusive do Faraó. E aí, Moisés foi lá e falou com ele: deixe o meu povo ir. Será que o Faraó vai deixar, sabendo que até o filho dele poderá morrer? Vamos ver? Nananina, não. Ele não deixou, ele não acreditou. Crianças, e veio a 10ª praga. A 10ª praga foi assim: Deus deu uma ordem para Moisés avisar o povo dele que fossem para dentro das suas casas, mas que pegassem um cordeiro mais lindo, mais branquinho, mais puro, um cordeiro sem mancha nenhuma, e pegasse o sangue desse cordeiro, matasse o cordeiro, pegasse o sangue e passasse nos umbrais das portas, na parte de cima das portas, e pegasse o cordeiro, cozinhasse, mas não poderia quebrar nem um ossinho, cozinhasse a carne. Eles iriam comer junto com ervas amargas, para lembrar daquele tempo amargo que eles ficaram como escravos no Egito, e também com pão sem fermento, e que celebrassem a Páscoa. Ali foi celebrada a primeira Páscoa do povo de Deus. E aí o povo de Deus que tivesse o sangue do cordeiro limpo, sem mancha, né? Um cordeiro lindo, que tivesse o sangue passado nos umbrais da porta, o anjo da morte, que ia passar à meia-noite e iria matar todos os primogênitos, mas a porta que tivesse com esse sangue, ele iria passar direto. E foi isso que aconteceu. À meia-noite, o povo de Deus estava lá celebrando e comendo, fazendo tudo quanto Deus tinha ordenado. Obedeceram a Deus. E com isso, eles foram livres da morte. Os filhos mais velhos daquelas famílias do povo hebreu não morreu, mas na família dos egípcios que não obedeceram, na família de Faraó, houve grande choro. O filho mais velho de todo aquele povo do Egito morreu. E aí, crianças, Faraó ficou com muita raiva do povo de Deus. Ele ficou com muita raiva. E aí ele falou: saiam todos, pode pegar tudo que vocês quiserem, peguem ouro, pega prata, peguem tudo que vocês conseguirem carregar. Mas Deus também já tinha dado essa ordem para Faraó. Deus tinha falado assim: fala para o povo se preparar e pegar de manhã tudo que eles conseguirem carregar, porque vai ser o pagamento pelo tempo que eles ficaram lá servindo ao Faraó como escravos. E aí o povo saiu de manhã
e foi, liberto. Mas Faraó, a Bíblia não diz que ele se arrependeu. Diz que ele ficou muito triste, porque houve um grande choro no Egito. E aí o povo de Deus saiu pelo deserto. Lá eles ficaram 40 anos sendo comandados por Moisés, com a ajuda do seu irmão Arão. E aí o povo... A Bíblia conta muitas histórias que aconteceu lá. Durante 40 anos eles ficaram no deserto. E depois Moisés, ele não entrou na Terra Prometida, né? A Bíblia conta essa história toda. E Josué foi o sucessor de Moisés. Ele com o povo, que na época que o povo saiu do Egito, ele com aquele povo que na época tinha menos de 20 anos, eles sim entraram na Terra Prometida. Mas isso aí já é uma outra história. O tempo passou, e Deus teve que mais uma vez olhar pelo povo, porque dessa vez eles não eram mais escravos do faraó, mas eles eram escravos do pecado. Sabe por quê? Porque eles esqueceram de tudo aquilo que os seus antepassados viveram lá, todas as histórias que eram contadas para eles. Eles esqueceram daquilo tudo. Esqueceram do amor que Deus teve por eles, enviando um libertador. E foi aí que Deus, que é misericordioso, que é um pai de amor, um pai grandão, nos deu um presente. Teve que dar um presente. Ele pensou, o que eu vou fazer com aquele povo? E aí ele fez isso, enviou o seu filho amado, Jesus. Jesus veio, crianças, como um bebê. Jesus desceu do seu trono de glória, mas ele veio humilde. Ele nasceu lá no estábulo, num curral, perto de animais. E ele veio como um bebezinho, cresceu, agradou a Deus, agradou os homens, cresceu em estatura e conhecimento e graça. Mas acontece que homens maus pegaram Jesus, crianças, colocaram Jesus lá naquela cruz, mas antes bateram muito em Jesus, muito. Mas aquilo tudo foi porque Deus já tinha dito pelos seus profetas, pelo profeta Isaías, que iria mandar o Salvador para libertar o povo do pecado. Porque o povo estava fazendo coisas erradas. E pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que a gente faz com nossos olhos, nossos ouvidos, boca, mãos, pensamentos, que desagrada a Deus. E o povo de Deus estava pecando. E foi preciso Deus enviar esse presente para nós, que é Jesus, que morreu lá naquela cruz. Ele foi humilhado. E ele foi para a cruz como um cordeiro mudo, manso. Ele foi o único que não pecou. Jesus era puro. Era o Filho de Deus, que não pecou, mas obedeceu ao seu Pai, porque sabia que a Bíblia também diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então ele já sabia tudo o que ia acontecer, que ele seria traído. Mas, crianças, cada gota daquele sangue levou sobre ele as nossas condenações, as nossas enfermidades, as nossas dores. Imagina a criança, eles falaram assim, debocharam dele, falaram assim, você não é o Filho de Deus, o rei? Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Olha isso, uma coroa de espinhos na cabeça dele. E cada gota daquele sangue, crianças, levou sobre ele também as nossas angústias, as nossas maldições, as nossas tristezas. Levou sobre ele os nossos pecados. Jesus sofreu muito. Vocês imaginam como ele sofreu? Bateram em Jesus, cuspiram em Jesus. Aquele chicote que bateu em Jesus tinham lâminas nas pontas. Imagina, criança, imagina. Bateram muito nele, bateram. E cada vez que batia com aquele chicote, saía carne, saía muito sangue. E ele derramou esse sangue todo na cruz por mim e por você. Imagina cada prego nas suas mãos, nos seus pés.
Fecha seus olhos, imagine lá na cruz do Calvário, aquele sofrimento todo de Jesus. Imagina quanto ele sofreu para perdoar os nossos pecados. Imagina. Mas foi preciso, crianças, porque cada gota daquele sangue levou sobre ele. E hoje em dia nós temos nossa vida, nós temos salvação, nós temos cura, nós temos amor, nós temos alegria e nós temos paz. Hoje em dia, nós sabemos que aquilo tudo foi preciso, foi pelos nossos pecados. Mas acontece, crianças, não precisam ficar tristinhos não, porque depois de acontecer isso tudo, pegaram o corpo de Jesus e colocaram lá no sepulcro, uma pedra. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, a pedra foi removida e tinha um anjo lá que disse para umas mulheres que foram lá colocar perfume no corpo de Jesus, disse assim para elas: o que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou, crianças. Ele não ficou morto, triste lá não. Ele não está na cruz, triste, ele ressuscitou. Crianças, olha, o nosso Jesus, olha, ele está hoje em dia lá no céu. Olha isso, Jesus, ele está no céu, porque depois ele ainda encontrou com aquelas mulheres e elas foram lá contar para todo mundo e ele também apareceu para eles. Ele ficou aqui 40 dias pregando o seu evangelho, falando o que ele queria que fizessem. E olha só, ele depois subiu aos céus e ele desapareceu nas nuvens. E o anjo falou assim para eles, para os seus discípulos que ficaram se olhando. Ainda falou assim: estão olhando o quê? Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Crianças, ele voltará. E ele foi preparar um céu, um lugar maravilhoso, onde não vai haver dor, não vai haver tristeza, só vai ter alegria. A luz de Deus vai brilhar, não vai precisar nem de sol. Esse céu que ele está preparando para nós, e ele vai voltar para receber a gente junto com ele lá no céu. Ele vai voltar entre as nuvens com os anjos. E nesse céu maravilhoso as ruas vão ser de ouro. Lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter nem dor de barriga. Crianças, é esse céu que o Senhor Jesus está preparando para nós, para todo aquele que crê. Mas acontece que vocês acreditam que ainda tem pessoas que têm o coração endurecido como o de Faraó? Mas acontece que esse coração que está assim escravizado pelo pecado, ele pode ter conserto. Sabe por quê? Isso daqui é uma chave. Agora eu te pergunto, quem tem a chave para poder abrir o coração e receber o Senhor Jesus no seu coração para ele fazer uma limpeza e libertar do pecado? É Jesus? Quem tem essa chave? Você, eu, temos a chave. Nós é que podemos dizer assim: Jesus, vem e mora no meu coração. E aí, você pega essa chave e você abre o seu coração, porque Jesus, ele não arromba o coração, não. Ele fala assim na tua palavra: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então, crianças, é assim que a gente faz. A gente abre a porta, olha, as correntes se rompem. Acabou a escravidão do pecado, acabou. E quando o mal vier e quiser olhar para você de novo, sabe o que vai acontecer? Sabe o que ele vai ver? Ele vai ver que Jesus, ele te ama. E vai estar escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha só como Jesus diz: meu filho, venha, eu estou te esperando, preparando um céu para você.
Porque, meu filho, eu te amo. E eu quero fazer uma nova história. Eu quero escrever uma nova história de um coração limpo. Então, criança, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, primo de Jesus, ele quando viu Jesus chegando, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse isso, porque Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascual. Ele que veio, que limpa, ele que pode limpar o nosso coração. E a gente só basta crer, crianças. Mas tia, eu não tô vendo. Ele vai entrar no meu coração como assim? Crianças, você vê o vento? Você consegue ver? Mas você sente. Sinta essa paz que excede todo entendimento. As pessoas não entendem. Quando a gente tem Jesus no nosso coração, a paz que a gente sente. A gente chora, mas a gente está rindo. É assim, é lindo ter Jesus no coração. E nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Não! Jesus está chamando, vem bendito do meu Pai. É assim. Crianças, vocês podem estar perguntando também assim, mas por que um cordeiro? Por que um cordeiro? Porque foi preciso que ele não tivesse mancha nenhuma, que ele fosse assim, branquinho, limpinho, que aí ele ia representar Jesus, que é o bom pastor, Jesus que é o nosso Cordeiro Pascual. Vocês entenderam? Porque essa é a verdadeira Páscoa. Agora a tia Vanderleia queria que vocês gravassem esse versículo com ela. Olha, é assim. Eis o Cordeiro de Deus. Vamos lá? Vamos falar com a tia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito na Bíblia, em João, capítulo 1, versículo 29, do Evangelho de João. Tá bom? Então vamos falar com a tia novamente? Ó, você pode gravar um versículo aí, viu? Ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, você que tem a chave na sua mão, o que você pode fazer? Uma oração. Você pode fazer uma oração dizendo assim: Jesus, eu te peço, vem morar no meu coração. Eu tenho a chave, eu posso fazer isso e eu quero abrir. Eu quero abrir o coração para receber o Senhor Jesus no meu coração. A chave está aqui, crianças. Você tem a chave na sua mão. Você pode tomar essa decisão. Você também é adulto que está me ouvindo. Você tem a decisão. Vamos fazer uma oração com a tia Vanderleia? Vamos? Vamos fechar os nossos olhinhos. Ó. Vamos? E vamos orar assim comigo. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, que não tinha pecado nenhum, para morrer naquela cruz, no meu lugar. Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração. Eu abro a porta do meu coração para o Senhor morar. Te peço perdão pelas coisas erradas que eu fiz, pelos meus pecados que deixaram o Senhor triste. Te peço ajuda, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor me fez, o Senhor me ama e cuida de mim. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém, crianças. Abre os olhinhos. Muito bem.
Crianças, tia Wanderleia está muito feliz de ter compartilhado com vocês mais uma história que está escrito na Bíblia, a Palavra de Deus. Uma feliz Páscoa para você e toda a sua família. Um grande beijo.